The Ghostwriter Show! Bem-vindos a mais um programa. Eu sou a Ghostwriter e este é o Maestro Yorick. Hoje no quadro Entrevistas do Além, vamos falar com a escritora Ana Lúcia Merege. A autora é formada em biblioteconomia e mestre em ciência da informação. Escreve contos e séries de ficção fantástica, frequentemente com base na mitologia e na história antiga e medieval. Ana Lúcia já venceu diversos concursos literários, tendo recebido recentemente o Prêmio Leblanc com a antologia Duendes. Por gentileza, nunca mais, faça conexão com o mundo dos vivos. Olá, você está me vendo? Oi, tô vendo sim você, Ghostwriter. Tudo bem? Bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem com você? Tudo bem. Como é que vocês estão por aí? Por aqui está tudo bem. A nossa plateia está curiosa para saber como surgiu a inspiração para criar a trilogia O Castelo das Águias, uma das tuas séries mais conhecidas. A personagem principal tem o mesmo nome que você. O que mais vocês têm em comum? A gente tem bastante em comum, né? Eu costumo até dizer que a Ana de Braque da história é como se fosse um alter ego meu. Ela tem muitas características minhas e ela tem 19 anos, ela é mais ou menos o que eu gostaria de ser aos 19 anos, se eu fosse uma pessoa mais corajosa, mais determinada, né? Então é mais ou menos como se eu estivesse passando a Ana Lúcia limpa. Ela é contadora de histórias, é uma pessoa que gosta muito de natureza, é uma pessoa que teve uma ligação muito forte com a avó. No meu caso foi mais com o avô, né? O avô da Ana já tinha falecido, mas ela ouve muitas histórias dele, tudo. E ela tem aquele senso inato assim, de justiça, de querer fazer sempre o bem, mas ela não é uma pessoa assim, totalmente bobinha, né? Ela reage muito mais do que eu reagia naquele tempo. Então, realmente, ela tem muita coisa a ver comigo. A ideia para a história, na verdade, o universo Atelgard, onde se passam essas histórias, ele começou juntando várias histórias que eu tinha escrito separadas. E tinha as histórias da Ana, que começou como, na verdade, uma barda, né, daquelas histórias assim, medievais, e o Kiran não era um mago, o Kiran era como se fosse um ranger, um guarda-caça. Embora eu nunca tenha jogado RPG, né, mas as características do personagem é como se fosse um caçador, um ranger. E aí eles acabaram se encontrando e quando eu resolvi fazer esse universo Atelgard, que teve várias modificações, eu criei essa ideia da escola de magia, que teve muitas referências, né, a Ursula Le Guin, principalmente, aquele sistema de magia dela, com os nomes, né, essas coisas assim. E aí a Ana foi ser, não uma barda, mas uma mestra de sagas, que ensinava aos futuros magos, né, o lore daquele lugar, a mitologia, as lendas, né, as histórias mesmo de criação daquele universo deles, porque eu acho que isso é importantíssimo, né? Como é que você vai criar, como é que você vai operar magia, fazer transformações, se você não se conhece, não conhece a tua própria história, não sabe de onde você veio, né? Em relação a isso, na série O Castelo das Águias, a protagonista é uma professora. Ultimamente, essa profissão não vem tendo o reconhecimento que merece, ou quando aparece em livros e séries, é quase sempre representada por alguém controlador. De onde surgiu a ideia de colocar a professora Ana como protagonista? Na verdade, como eu disse, ela começou como uma barda, né, uma mestra de sagas, ela era uma contadora de histórias, né? E quando você vai falar de magia, eu acho que os magos, eles têm que ter não pode ficar só estudando aquelas palavras mágicas e tal, eles têm que ter uma noção do universo criativo, porque contar histórias foi a primeira forma de magia, foi a primeira forma de você se expressar, né, de você criar maravilhamento nos teus leitores. Havia as fórmulas de encantamento, as canções, então tudo isso faz parte da ideia do que é ser um mestre de sagas, né, transmitir aquelas histórias. E como a Ana era uma contadora de histórias, eu achei interessante que eles tivessem, né, que aproveitar esse filão, vamos dizer assim, para fazer. Ela não vai ser apenas uma barda que vai chegar no Castelo das Águias e vai ajudar uma pessoa que era o guarda-caça, no caso, virou um mago também, mestre da escola, a cuidar daquilo, né? Outra coisa também é que os meus pais eram professores, né?
não estão mais aqui, mas eles eram professores de português, né, de língua portuguesa, e foi uma profissão que nós sempre valorizamos muito em casa. Eu também estudei no curso normal, cheguei a dar aula um tempo, não é a minha vocação ser professora o tempo todo, mas como você deve ter percebido, eu adoro partilhar aquilo que eu sei. Então a ideia da Ana é mais alguém que chega e partilha os conhecimentos dela, reconhecendo, entanto, que ela é uma eterna aprendiz também. Você tem uma produção literária bem significativa, com séries, livros solos e contos. Quando você começou a escrever e de onde veio o interesse por temas mitológicos e medievais? Eu acho que por mitológicos veio muita coisa do meu avô, que era um grande contador de histórias. A gente lia histórias da mitologia grega, principalmente. A gente lia muito Malbataã também, porque meu avô era filho de libanês e tinha um orgulho muito grande disso, né? E na minha casa tinha muitos livros, né? Os pais professores de português, vários irmãos mais velhos. A casa tinha só uma televisão e quase nunca sobrava para mim. Era aquela pessoa que ficava muito em apartamento e, por sorte, eu realmente gosto de ler, né? E fui lendo aquelas histórias, fui criando outras na minha cabeça. Eu comecei a rabiscar as primeiras quando eu era bem pequenininha, tipo com 6 anos, né? 7, mas eu só fui concluir a minha primeira história, realmente fechadinha, quando eu morava em Portugal, em 1995. Quer dizer, faz 26 anos que eu coloquei o ponto final naquela primeira história fechada que realmente me satisfez, né? E a inspiração, assim, eu sempre gostei de história, né? Essa coisa do mitológico, medieval, história antiga também. Eu também tenho uma série de histórias passadas na antiguidade, né? Então, acho que juntou tudo. Eu sou bibliotecária, trabalho com manuscrito antigo, inclusive medievais, coloniais. Então, eu acho que toda essa parte de humanidades, assim, sempre me interessou muito. Como surgiu a história do livro Orlando e o Escudo da Coragem? É verdade que a ideia veio de uma conversa que você teve com uma avó que desejava presentear o neto com um livro protagonizado por um menino? É verdade. A gente estava muito feliz. Em 2015, na Bienal do Livro, estávamos lançando Ana e a Trilha Secreta. Para quem não conhece, Ana e a Trilha Secreta é uma prequel do Castelo das Águias. Mostra a mesma Ana, mestra de sagas, quando ela tinha apenas 12 anos de idade, ainda estava começando, ainda estava se conhecendo, né? Ele é destinado para justamente crianças nessa faixa etária, às vezes entre 8, 9 anos, até uns 12, e adultos também podem gostar. E é uma menina que está na capa correndo atrás de uma coruja, né? É uma história de aventura, embora ela tenha um lado meio intimista, né? Mas a Ana conhece os animais que são os guardiões da tribo dela, e aí ela tem várias coisas a aprender, vários desafios. E eu toda feliz lá, promovendo o livro, e chegou uma vovó, olhou o livro e falou: "Ah, parece legal, mas você não tem um livro de menino?" Aí eu: "Por que um livro de menino?" "Ah, não, porque tem uma menina na capa, eu tenho um neto, se eu der um livro de menina, ele não vai gostar." Aí eu: "Poxa, mas olha só, né? Não é uma história assim de namorinho, né? Não é uma história de princesa, é uma história de aventura com uma menina, né?" "Ah, mas ele não vai gostar, eu queria um livro de menino." Foi embora e não comprou. Eu olhei para o meu editor, que estava lá sentado a tudo, assistindo, e falei: "Pode, Eric?" Ele sorriu e disse: "Agora faz um livro de menino." E aí eu topei e falei: "Vou fazer." A primeira ideia que eu tive foi de fazer do Kieran, né, que é o protagonista masculino da série do Castelo. Só que o Kieran, a infância dele teve muita violência, né? Ele tinha um pai muito violento, ele era pobre, então eu não queria passar aquilo nas histórias. Eu queria histórias de crianças que tivessem desafios a enfrentar para conhecer a si mesmas e crescer, mas eu não queria uma história cheia de violência. Então eu pensei em outros possíveis protagonistas, né, dentro do universo Atelgard, saindo do Castelo das Águias, indo para outra região também, e eu me fixei no Orlando, que está num ambiente mais de cavaleiros, né, ele é tipo um aprendiz de cavaleiro, que também tem o dom da magia, e ele se vê num torneio, né, e nesse torneio ele vai enfrentar o que tiver pela frente, né, com as armas que ele tem, com as únicas coisas que ele levou, e aí vai se conhecer melhor. É uma história diferente da Ana, mais dinâmica, né, e ela centra um pouco na questão do Orlando sempre estar à sombra do irmão mais velho. Eles têm uma relação que no início seria baseada naquela do Arthur com o Kay, em A Espada Era Lei, né, um irmão bem mais velho, assim, mas eles se gostam tanto, o Orlando e o irmão, que acabou ficando uma relação bem diferente, embora ainda com essa questão do mais velho, mais forte, mais valorizado do que o menorzinho, que descobre a própria força nesse livro.
Você já recebeu vários prêmios literários, como o Prêmio Argos de Ficção Fantástica com as coletâneas Medieval e Magos e o Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica com o livro Orlando e o Escudo da Coragem. Recentemente recebeste também o Prêmio Leblanc com a antologia Duendes. Fale um pouco sobre a importância desses prêmios para a tua carreira. Na verdade, assim, existem muitos prêmios literários no Brasil, mas os prêmios específicos de fantasia e ficção científica, né, eles rolam muito dentro do nosso próprio nicho literário, né, mas eles são importantes porque eles são um reconhecimento, pelo menos pelos nossos pares, né, e também nos dão a oportunidade de ser lidos por outras pessoas, né? No Prêmio Odisseia, por exemplo, que foi lá em Porto Alegre, estava muita gente lá e as pessoas viram os livros que estavam lá como finalistas, né? Tiveram a oportunidade de adquirir. Então, é uma coisa muito bacana, né? Porque a gente sente que o nosso esforço foi valorizado e a gente sente que conquistou um lugar. E o nosso desafio é sair desse nicho para conquistar novos leitores, né? Jovens leitores, leitores maduros, leitores de autores famosos de fantasia e ficção científica, pedir para eles olharem para a gente, que a gente também tem uma produção aqui muito grande, né? E que vale a pena. Então, eu acho que, para mim, foi uma conquista muito importante. A maioria das tuas histórias se passa em universos fantásticos baseados na mitologia e história medieval. Alguns críticos acreditam que autores brasileiros deveriam escrever mais sobre temas nacionais. Já fostes questionada em relação a isso? O que tu diria para essas pessoas? Olha, frequentemente, né? Bom, a primeira coisa que eu digo é que eu faço uma pequena provocação. Eu falo, olha só, finge que em vez de um autor brasileiro, você está diante do senhor George Martin. Você perguntaria para o senhor George Martin por que ele não escreve sobre o coiote, ou o pássaro do trovão, ou qualquer lenda norte-americana? Porque ele é americano, só que ele é americano do norte, né? Se os ingleses tinham castelos, os portugueses também tinham. Né? Então, na verdade, nós somos um caldo cultural muito grande. Né? Nós fomos colonizados não pelos ingleses e franceses, mas pelos portugueses, que trouxeram da Europa toda aquela... E eles são a cultura dominante, né? Sempre foram a cultura dominante. Então, a gente cresceu ouvindo conto de fada, vendo filme de princesa. Né? Eu, ainda por cima, morei em Portugal. Eu sou uma pessoa que cresceu no Rio de Janeiro. Eu não estou inserida numa comunidade mais rural. Agora, você pode achar que eu só escrevo sobre coisas medievais, você que está me ouvindo, mas não é verdade. Tá? Eu tenho várias histórias passadas no Brasil, eu tenho vários contos publicados. Eu publiquei no Terror da Amazônia, um conto passado no período colonial, no século XVIII, sobre o Alexandre Rodrigues Ferreira, aliás, um membro da expedição dele, que foi um naturalista que veio ao Brasil, baseado na história da Biblioteca Nacional. Eu escrevi um conto em Trópicos Fantásticos sobre um Jorge, que é um garoto que é baseado na minha família. Eu escrevi, o primeiro conto que eu publiquei se passa em Lumiar, no Rio de Janeiro, e tem duendes que parecem com índiozinhos, né? Então, o nosso universo é riquíssimo, e o nosso imaginário brasileiro em todas as regiões é riquíssimo, né? Mas, primeiro, a gente tem que escrever sobre aquilo que nos dá prazer, que nos dá vontade de escrever, e segundo, a gente tem que pesquisar também, porque chegar a escrever sobre o Brasil e ficar o tempo todo escrevendo história de Saci, de Curupira, aquela coisa, entendeu? Não, a gente realmente, tanto para escrever sobre qualquer coisa de fora, quanto o nosso próprio imaginário, a gente tem que pesquisar, encontrar uma temática que nos faça sentir que vale a pena, que nos empolgue. Escrever sem vontade, só para dizer que estou escrevendo, não. Né? Mas eu escrevi e escreverei muito mais histórias passadas no Brasil, principalmente as histórias da família Calil, que é uma família baseada na família Merege, do interior de São Paulo, né? Que tem o seu Salim, que é um velhinho careca que trabalha numa loja e tem contato com os primos dele que moram no espaço sideral. Então, é uma coisa bem legal. E estou preparando vários contos que têm essa temática que se passam no Brasil. E outro em mitografias também, né? Uma pessoa da mesma família que se encontra com as deusas de Canaã, da antiga Canaã. Então, eu escrevo sobre o Brasil, sim, tá, gente? O teu marido e a tua filha são teus leitores betas? Tu tens leitores betas para avaliar as tuas obras? Tem que ter leitores beta. Na verdade, tem alguns contos que eu participo às vezes de algumas coletâneas com contos curtos, né? Onde eu não tenho leitor beta imediato. Eu envio o conto para a organizadora lê e faz ou os organizadores, né? Dependendo de qual for a coletânea, essas pessoas fazem os reparos que elas têm que fazer e servem como leitores críticos e betas ao mesmo tempo. Em textos mais longos,
e também em textos nos quais eu não tenho muita segurança, que é o caso, por exemplo, da space opera que eu escrevo, eu procuro ter sempre leitores beta que sejam pessoas que entendem, que gostam daquele assunto, que vão me ajudar. No caso do Orlando, eu tive 4 leitores beta. Uma delas foi a minha filha, que já tinha sido leitora beta da Ana Trilha Secreta e me dado uns toques. No caso do Orlando, o toque que ela me deu foi crucial para que eu tirasse uma ideia, né, voltasse a uma ideia que eu tinha tido no início e tornasse o final do livro muito melhor, na minha opinião. Agora, ela é um pouquinho incisiva, né? Teve um livro meu que ela não gostou ela gostou do livro, da escrita do livro, mas ela não gostou de como ele terminou, e ela ficou muito zangada com aquilo, né? Então, as nossas pessoas mais próximas, às vezes, são as maiores críticas. Já o meu marido não é meu leitor beta, ele leu apenas o meu primeiro livro, os demais ele não leu, mas ele também dá muita força para o meu trabalho, para a minha produção literária. E tem muitos amigos que fazem esse papel, leem, comentam, né? Trocamos leituras. É um processo muito gostoso. Quando começa um novo livro, você tem uma meta diária de escrita? É verdade que você escrevia seus primeiros rascunhos à mão? Conte um pouco como é o teu processo de escrita. Ghostwriter, eu sempre começo as minhas histórias à mão. A coisa mais difícil que tem é eu sentar no notebook em frente de algo em branco e começar uma história. Eu posso até escrever partes dela no Note, né? Mas normalmente eu começo no caderno. Primeiro porque eu sou uma pessoa dispersiva. Se eu tiver um Note aqui, eu vou entrar na internet, vou fazer outras coisas. Segundo, porque eu me concentro melhor no caderno. E terceiro, porque agora com a pandemia eu estou em casa, mas normalmente eu trabalho, para o meu trabalho eu pego barca. Eu escrevo muito na barca, escrevo em cafés, na rua, né? E eu realmente prefiro esse processo de caderno. O meu processo é algo que eu acho que ele é chamado muito de floco de neve. Você começa com uma história, uma cena, né, ou uma premissa, e você vai construindo a sua história, você vai ampliando a sua história para os lados em torno dessa premissa. Eu não sei se essa é a nomenclatura correta, mas pelo que eu li uma vez, eu acho que é isso, né? Você vai aglutinando em torno da história. E normalmente eu sei sobre o que eu quero falar, quem são os meus protagonistas, os personagens principais, alguns coadjuvantes, se for uma história mais extensa, né? Eu sei o ponto de partida e sei onde eu quero chegar e geralmente alguns marcos no caminho, né? O ponto de virada, o conflito. Pelo caminho eu vou descobrindo a rota, vou vendo o que funciona, o que não funciona, né? Então meu processo é muito assim. Geralmente ele parte de uma premissa, uma cena, um título às vezes, né? E assim é. Você ministra várias palestras em escolas. Na sua opinião, qual o maior desafio de escrever para os jovens brasileiros? Olha, eu não sou apenas escritora, né? Eu sou bibliotecária e tenho um lado meu que é meio mediador de leitura, né? Eu acho que é um desafio hoje em dia, com tanta coisa, né? Chamando eles, né? Tantas conversas nos Discords da vida, tanto Reddit, tantas séries passando, né? E fora as atividades que sempre tiveram, né? De encontrar os amigos, ou de fazer esportes, uma opção de coisas. Quer dizer, aquele tempo de leitura, aquele tempo de concentração, o tempo de prestar atenção em alguma coisa, está bem reduzido. Então, a minha dificuldade, como eu sou uma pessoa que gosta de histórias que têm o seu tempo para serem contadas, é escrever histórias que, ao mesmo tempo, sejam interessantes e profundas e ágeis também. A Ana e a Trilha Secreta, por exemplo, é um livro um pouco lento. Então, embora eu acredite que seja um livro bem escrito, e isso foi dito por muita gente, inclusive crianças também, mas algumas crianças acharam que a história era legal, mas era um pouco lento. Ficava um pouquinho cansativo, porque ela refletia muito, ela ficava muito sozinha. No Orlando, eu tentei um ritmo mais dinâmico, eu tentei fazer com que ele contracenasse mais, né? Então, eu acho que, para mim, o desafio é realmente o dinamismo. Mas eu acho que para você atrair leitores, para você trazer leitores, você tem que dar várias condições. Você tem que levar teus jovens para perto dos livros, né? Levar livros para perto deles. Perceber que nem todos vão gostar do mesmo tipo de leitura. Não é porque você, criança, gostava do Malbataan que uma criança de 10 ou 12 anos hoje vai gostar. Né? Não é porque você gostava de história de terror ou de história de princesa que todos vão gostar. Às vezes um gosta de uma história mais engraçada, às vezes um gosta de uma história que se baseia em mitologia japonesa, outro já gosta de uma história de luta, a outra já prefere uma história com romance, o outro não pode nem ver romance pela frente. Então, é importante você dar todas essas opções, né? Não parar com essa leitura, com esse acompanhamento do leitor. O que acontece muito, os brasileiros têm frequentemente contato com a leitura só na escola, né? E aí, até 11 anos, assim, você tem professores contando história, você tem, né, livros e tal, tem performance, tem teatrinho. Depois
começam aqueles livros paradidáticos que são adotados assim a milhares, assim, quer dizer, todos leem os mesmos livros às vezes, né? Não sei como funciona hoje nas escolas, mas no meu tempo era assim, todo mundo lia o mesmo livro, né? E às vezes você não gostava, não tinha opção, né? Tinha que ler aquele para fazer as atividades. O professor muitas vezes não gosta de ler, não sabe estimular os alunos. Às vezes também ele tem um ritmo tão corrido que ele não consegue fazer isso. Então, são muitos os desafios de nós criarmos um público leitor, né? E é um trabalho de formiguinha, eu estou me repetindo porque eu sempre digo isso, mas como as minhas alegorias são todas dessas de contos de fadas, né? E fábulas e contos tradicionais, nós somos cigarras, né? Nós somos contadores de história, mas o trabalho que nós fazemos tem que ser um trabalho de formiguinha, é aos pouquinhos e todo mundo junto, um ajudando o outro, um promovendo o livro do outro, dando força para o trabalho do outro, ajudando o outro a crescer, né? E eu acho que é assim que a gente vai chegar longe, juntos. Você tem um novo projeto de livro para esse ano? Quais são os seus projetos que possa nos contar? Então, a gente tem um projeto que está acontecendo agora. A gente começou com o Catarse, né? E nesse Catarse nós temos o relançamento do meu primeiro livro, que se chama O Caçador, que é uma história de fantasia baseada em vários contos de fada, e veio muito antes do Era Uma Vez, veio muito antes da Menina da Capa Vermelha, ou Branca de Neve e o Caçador, mas ele teve suas influências, porque a história de fantasia com base em contos de fadas é uma coisa bem antiga, né? A gente já encontra em outros escritores bem anteriores a mim. Foram referências como, por exemplo, os contos Dark da Angela Carter, né? Que um deles foi adaptado para um filme A Companhia dos Lobos. Também um quadrinho do Neil Gaiman, da série do Sandman, chamado The Hunt. Né? E esse livro foi publicado, eu acabei de escrever em 1995, já vai fazer agora 26 anos, e ele foi publicado depois de 10 anos, né, independente, e mais 4 anos foi publicado pela Franco Editora, que é uma editora de Juiz de Fora. Então nós vamos lançá-lo, e junto com ele a gente vai lançar um outro livro que escrevi em parceria com uma amiga, a Lana Dilene, que é um livro chamado Jack London e a Criatura de Salmon Pond, que é uma história que também fala de lobos, também fala do conflito homem-natureza, né? Também fala dos lobos que a gente tem dentro de nós, só que ela é de aventura e tem uma pontinha de terror também acontecendo. E tem os lobos lá como tema central, né? Então, por isso, nós fizemos um catarse, onde o ponto em comum dessas histórias é a presença do lobo, com todo o simbolismo que os lobos sempre tiveram. Então, a gente está no catarse.me/lobos. E os livros vão ser lançados pela editora Draco. São fininhos, né, no tamanho da Ana e do Orlando, 30.000 palavras mais ou menos cada um. E a gente espera realmente que o nosso público curta, né, quem gosta de aventura, quem gosta de um pouquinho de terror, assim, sem exageros, né, quem gosta de conto de fada, dessas histórias que mexem com vários contos de fada, eu acredito que vai gostar. Então tem várias possibilidades e convido todo mundo a passar por lá e conhecer. Ana, a nossa entrevista está chegando ao fim. Teria algo mais que gostaria de dizer? Fique à vontade. Nada, eu só quero agradecer a você, ao maestro e ao Nunca Mais, né, por nos receber aqui no canal, né, a mim e a todo mundo que está junto comigo, que são os meus amigos, os meus parceiros de escrita, né, aqueles escritores e outros artistas que influenciaram o meu trabalho, que todos esses estão com a gente leva todo mundo no nosso imaginário, no nosso coração, né? Quero convidá-los a conhecer as minhas páginas também, né? O Estante Mágica, blogspot.com e Castelo das Águias, blogspot.com. No Castelo das Águias tem muita coisa para ler, gratuitamente, inclusive, da série Castelo das Águias. No Estante Mágica também tem contos, né? Tem muita coisa. Conheçam também os outros trabalhos da Draco e das outras editoras e autores independentes que estão fazendo a literatura fantástica no Brasil. E, no mais, um grande abraço para todos vocês. Ana Lúcia, muito obrigado por sua participação no quadro Entrevistas do Além. Obrigado, Nunca Mais. Pode desligar o projetor do além. Nunca mais. O nosso programa fica por aqui. E se você gostou desse show, dê o seu like e badale o sininho para receber as notificações. The Ghostwriter Show! Um programa feito a morto para você.